Tudo a respeito de vivendo com integridade, a partir do Salmo 15, eu gostaria de ler o Salmo novamente com os irmãos. Salmo 15, esse é o tema do nosso estudo, está aí, vivendo com integridade, o estudo em Salmo 15. Amém? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Na semana passada nós fizemos a introdução desse tema, vivendo com integridade, né? E nós iniciamos então um chamado à integridade. Então, com base nesse texto, a gente olha aí para o versículo 2, a gente percebe a questão daquele que vive com integridade. Isso está relacionado ao ser do homem, é ontológico, né? Diante disso, não temos condição nenhuma de colocar uma máscara, por exemplo, porque estamos literalmente nus diante do Senhor, de corpo, de espírito. Diante do Senhor, quando desejamos essa integridade, nós estamos como se estivéssemos nus diante do Senhor. Ele conhece todo o nosso ser, Ele conhece todo o nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito, tudo que há em nós foi criado pelo Senhor e Ele conhece profundamente. Falamos que não tem essa de comportamento politicamente correto para agradar ao Senhor. Ele trata-se de um comportamento coerente com a nossa nova natureza. Daí o sentido de integridade. A integridade deve ser entendida sempre diante de Deus. E, em última instância, somente Deus pode julgar definitivamente a nossa integridade. Somente Deus pode julgar de forma perfeita, de forma completa, a nossa consciência de tudo que nós fazemos, de tudo que nós somos. Ela é relevante, só que ela não tem a palavra final. O ponto aqui, meus irmãos, é em relação à obediência à palavra de Deus. Obediência e essa consciência da obediência, ela é extremamente importante para nós. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e obedecê-la. E quando obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos íntegros conforme Deus, perante o Senhor. Então a obediência a Deus, aos seus preceitos, obediência a Jesus no seu caminhar, nas suas pegadas, a obediência a tudo aquilo que o Senhor nos deixou como moral, como comportamento e como sermos diante do Senhor para a própria salvação, crendo nele, crendo que esses passos de fato trazem vida, uma boa consciência, integridade para todos nós. Então é deste modo que o salmista vai nos dizer que os habitantes do Santo Monte vivem de modo contínuo, vivem de modo habitual, com integridade diante do Senhor. Então esse chamado é para que vivamos de forma íntegra diante do Senhor. A integridade designa o padrão divino para tudo que é realizado por nós como seres humanos. Então tudo que nós fazemos vai partir daquilo que nós cremos, a partir daquilo que nós obedecemos do Senhor. Essa é a cosmovisão nossa, essa é a maneira que nós andamos, essa é a maneira que nós pensamos, olhamos a partir desses óculos, chamado Palavra de Deus para as nossas vidas. E para hoje nós vamos
olhar a questão da integridade como o primeiro capítulo aí, como vontade de Deus. Por que seria vontade de Deus que andemos ou vivamos de forma íntegra? Infelizmente, mesmo a gente não compreendendo muitas vezes as nossas frustrações, Deus deseja a integridade, a totalidade do nosso coração naquilo que nós formos fazer, naquilo que nós vamos, a maneira que nós vamos andar, a maneira que nós vamos comunicar com este mundo, no nosso trabalho, que parece um lugar onde a gente só fala de coisas muito específicas e de verdade cada um tem, né, a sua maneira de se comunicar dentro do trabalho. Eu lá na parte de informática, na parte de computadores, pastor Fábio lá dentro da refinaria, outros dentro dos seus escritórios, cada um na sua maneira, né, se comunica com outras pessoas. E quando conhecemos da palavra e da integridade que o Senhor nos apresenta, nós vamos comunicar o Senhor naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Então, Deus, instruindo o povo de Israel quanto às ameaças e tentações que viriam na terra por onde eles iriam passar, olhando lá para o Velho Testamento, Deus exige de Israel integridade. E aí tem uma palavrinha chamada tamiim, que ele coloca como essa integridade, só que para nós são diversas palavras que essa palavrinha chamada tamiim, que é essa integridade, ela significa. E nós falamos um pouquinho disso na semana passada. A gente vê a integridade, se os irmãos se lembram, essa palavra integridade significa na Bíblia especificamente algumas coisas. Ela aponta a perfeição, ela aponta o aperfeiçoamento, ela aponta a retidão, ela aponta sendo irrepreensível diante do Senhor, inculpável. Olha só o que a palavra integridade significa. Ela também significa que não tinha um defeito. Assim como os pequenos animais que estavam indo para o sacrifício, eles não podiam ter defeito, não podiam ter mácula, não podiam ter nada diante do Senhor. Então essa palavra integridade, ela vai abranger todas essas coisas: a perfeição, aperfeiçoar, retidão, irrepreensível, inculpável, e não tinha um defeito. Olha só que, olha a régua do Senhor como vai lá em cima, né? Mas Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe que nós temos um pecado diante de nós, e Ele sabe também que Ele mandou o Salvador, que cumpriu tudo isso daqui, e Ele é o nosso guia, Ele é aquele que aponta, Ele é aquele que caminha com integridade. Então esse estudo, ele não traz somente, ele faz esse chamado, e a gente sabe que é pela vontade dele que ele nos capacita. Ele nos traz a oportunidade de seguirmos ao Senhor a partir da sua perfeita vontade. Então o desafio aqui, olhando lá para o Velho Testamento, o desafio de Josué, quando se despede do povo de Israel, é no sentido de que, renovando a aliança, servissem a Deus com integridade e fidelidade. Ele diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué 24:14. Esse é o caminho para sermos íntegros, inteiros. Não podemos ser fragmentados, não podemos ser divididos. As nossas mentes, os nossos corações, eles não podem estar divididos com os desejos deste mundo, na verdade com os desejos da nossa carne. Por isso o mortificar da carne,
Ele é imprescindível. Por isso nós vamos ao Senhor, porque nós, por nós mesmos, a gente não consegue mortificar a nossa carne. Nós precisamos de uma baliza, nós precisamos de um guia, que é a palavra do Senhor para nós. Ele deixa isso muito claro para nós, né? Quando eles entram na terra prometida, já com a Torá debaixo dos seus braços, Moisés deixa isso muito claro para eles. E Josué reafirma isso nesse texto. Então Davi, olhando um pouco mais para frente, relata seu sincero projeto de reinado: obediência a Deus, obediência aos preceitos do Senhor, e em outras palavras, seguir com discernimento e integridade o perfeito caminho do Senhor. E assim a gente vê ali nos Salmos 101 e 2, ele diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. E essa perfeição é justamente aquela palavrinha, Tamim. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Esse é o desejo de Davi. E foi assim que ele permeou, diante das suas aflições, diante dos seus pecados, mas ele foi justo e bom diante do Senhor. Ele foi íntegro, ele buscava e temia ao Senhor. Quantos salmos ele nos deixou, de exemplos, de orações e cânticos, se entregando diante do Senhor, mesmo na sua vida de pecados. Foi um pecador também, assim como nós. Sabe, meus irmãos, a vida cristã envolve necessária e essencialmente integridade. Integridade está relacionada com a busca da verdade, em compreender isso, vida. Nenhum de nós é absolutamente íntegro. Só que é impossível ser cristão sem essa busca da integridade de todo o coração. Será a nossa vida até o fim dos nossos dias. E assim, cabe aqui uma observação. Podemos ser íntegros para com aquilo que não tem integridade. Em outras palavras, podemos ser totalmente sinceros em relação ao erro, por não percebermos o nosso erro. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Monte Sinai. Moisés sobe um monte para conversar com o Senhor. E o que acontece lá embaixo? O bezerro de ouro. Na sua essência, aquele povo estava adorando ao Deus que tinha acabado de tirá-los de uma escravidão de 400 anos, e eles tinham plena convicção de que aquele bezerro de ouro simbolizava o Senhor. Eles foram sinceros de coração, eles foram honestos, mas erraram o alvo. Erraram absolutamente o alvo. E o próprio Senhor diz a Moisés: desce lá, que aquele povo está pecando, está indo para o caminho errado. Eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Devem adorar a mim, sem imagens, sem nada. Olhem para mim, aos meus preceitos, obedeçam aos meus preceitos. Ainda que altamente recomendável a nossa integridade, quando ela está depositada em algo de consistência frágil, de consistência superficial, movediço, enganoso, infelizmente ela vai trazer frustração. Você imagina aquele povo ouvindo a bronca de Moisés. Eles estavam festejando diante de um bezerro, diante de uma imagem. E Moisés derruba tudo aquilo, porque sabe que estão errando absolutamente o alvo. Um outro exemplo. Imagina Paulo, a luta de Paulo em perseguir a igreja de Deus, pensando justamente estar prestando um serviço que glorificasse a Deus. Quanta dor e sofrimento ele causou a inúmeros cristãos sinceros. E a ele mesmo, quando por graça descobriu o seu erro, o seu equívoco, e convertido ao Senhor, passa a pregar com fidelidade a inteireza de coração a palavra, ensinando ser Jesus Cristo, o
nosso Senhor. Imagina, ele estava fazendo para Deus. Aqueles que falavam de Jesus, aquele que morreu, a vergonha, morreu na cruz. Como é que vocês podem seguir um Deus que morre? Mas ele não tinha entendido o cumprimento de tudo que havia acontecido até aquele momento da vinda de Jesus. E o próprio Jesus se achega a ele. Imagina, é uma construção que se desaba na frente dele, de algo que ele construiu dentro da sua religiosidade. Ele era profundo naquilo que ele conhecia, ele era mestre naquilo que ele conhecia, e tudo aquilo vai por água abaixo, né? Então, meus irmãos, é dessa forma. O mesmo Deus que exige de nós integridade se revela de forma coerente, se revela de forma verdadeira, conforme a sua natureza. E Ele nos dá a sua palavra para que, conheçamos o seu autor. É conhecendo da palavra. Então a gente vai buscar a fonte da nossa baliza, das pegadas do nosso Senhor, para vivermos de forma íntegra. É dessa forma que a gente cumpre a vontade de Deus, seguindo os seus passos, as suas digitais, por onde Ele andou, como Ele andou. A forma disso tem total relevância para nós. Essa é a forma que o Senhor tem nos deixado, a sua palavra. Por isso as Escrituras também nos chamam a atenção para alguns aspectos que trazem evidência a integridade de Deus, em sua natureza, na manifestação que Ele fez a nós. Meus irmãos, o caminho de Deus, ele é íntegro. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo, né? O caminho de Deus, ele é perfeito, diz Salmos 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não há contradição em Deus, nem na sua forma de dirigir a história. A perfeição, ela permeia a história. Toda a sua obra é a expressão daquilo que Ele é em si mesmo. Ele se mostra para nós. Ele evidencia na natureza, na sua manifestação, através de Cristo, através dos discípulos, através dos apóstolos, dos profetas, falando em nome dEle, e através da sua própria palavra. Olha como é precioso nós darmos atenção à vontade de Deus, para que sejamos íntegros. A lei do Senhor é íntegra. Lá em Salmos 19:7 diz assim, tão conhecido: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Temos acesso, meus irmãos, temos acesso a Deus. A palavra dele, ela é simples, ela permeia, pode ser absorvida por nós com facilidade. Esteja atento àquilo que o Senhor tem colocado diante de você, meu irmão, diante de nós. Não podemos abandonar a sua palavra, não podemos deixar a sua palavra de lado. A lei do Senhor é perfeita, ela é completa, ela abarca todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Ela tem princípios que, sendo seguidos, instruem, previnem, corrigem os nossos caminhos. Olha lá Timóteo falando com a gente, falando sobre a palavra de Deus. A integridade da palavra, não há motivo de vergonha. Quando a gente assimila de coração a palavra de Deus e a adotamos com integridade, independente das consequências e dos juízos dos outros, nós não teremos do que nos envergonhar. Esse mundo prega para nós coisas absolutamente contra a correnteza, né? Aliás, a favor da correnteza. Nós vamos contra a este mundo.
Nós nadamos de braçada contra essa maré que chega e movimenta as massas com ideologias, com ensinos, com coisas que nos afastam do Senhor, afastam das nossas famílias, afastam daquilo que é correto diante do Senhor. Tantas coisas que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje, que isso sim traz vergonha, a famosa vergonha alheia. Não é possível, sabe? Não é possível que essas coisas podem acontecer, né? Assim como o insensato alimenta em seu coração a afirmação de que não há Deus, o salmista deseja profundamente algo oposto. Lá em Salmo 119, 80, ele diz assim: seja o meu coração irrepreensível. A mesma palavrinha aqui, ó, tamiim. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Na integridade da palavra não há contradição, meus irmãos. Antes nós temos o absoluto de Deus para todas as nossas circunstâncias. A palavra nos instrui como devemos agir, como devemos pensar, inclusive. É impressionante como a gente começa a correr. Eu gosto muito de ouvir da palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jó, fazendo um spoiler aqui, porque a gente vai falar dele mais para frente. Mas eu amo ouvir Jó, ouvir daquilo que acontece, o seu discurso ali, dos seus amigos, o quanto o Senhor trabalha no coração dele, o quanto ele conhece do Senhor e dá testemunho do Senhor, a partir do conhecimento que ele tem de Deus, que não é tão profundo, mas ele sabe que há um Senhor, ele sabe que há um Deus justo e bom. E ele se sustenta nesse firme fundamento da bondade e da justiça de Deus. E ele recorre ao Senhor. E isso é lindo de ver. Sabe, às vezes no discurso dos amigos, a gente pode até... Poxa, mas o que o amigo está falando também parece que tem razão. Tem algumas coisas que eles falam a respeito de Deus, de uma moralidade tão grande, mas parece que não funciona para Jó. Porque no entendimento de Jó, ele sabe que há um Deus, ele sabe que ele não fez nada de errado, ele sabe que do Senhor vem justiça sim, vem bondade sim, mas a partir daquilo que ele conhece do Senhor, ele não consegue admitir que algo que ele tenha feito esteja fora ou longe dos caminhos do Senhor. Mas os amigos só macetam ele. Mas ele vive como um homem íntegro diante do Senhor. Então a integridade da palavra, não há contradição. Nós temos, diante das circunstâncias que nós vivemos, não há mudança, né? Por isso quem segue a palavra de Deus, buscando praticá-la com integridade de coração, será irrepreensível em seu caminho, em todas as circunstâncias. Esse é o bem-aventurado que diz aqui no Salmo 119, de 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Olha a palavrinha de novo aqui. Aqui está o tamiim novamente. Irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Olha o outro, Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus abençoa os que preservam em seu coração a integridade da sua palavra. Entende que do Senhor vem essa fonte de vida, fonte de conhecimento, fonte de alegria no Senhor, que permeia para a sua vida. Lá em Salmo 84, 11 diz assim: porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Olha a palavrinha de novo aqui,
também retamente. Os retos, lembram lá que eu trouxe as definições? Tamim, aqueles que andam retamente no Senhor. Deus se alegra em que vivamos com integridade. Adotar o caminho de Deus é sempre um testemunho de confiança em Deus e nas suas promessas, certos de sua soberania, da sua bondade, do seu amor, da sua justiça. Andar nos caminhos do Senhor é saber que o Senhor é soberano, o Senhor é bondoso, o Senhor é todo amor, que o Senhor é justiça. Provérbios 11:20 diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Deus se alegra em nossa obediência, em que nos atentemos para a sua vontade. Ele se alegra com isso, que a gente volte os nossos olhos para o Senhor, que nós voltemos os nossos comportamentos, as nossas vidas, os nossos conceitos e preceitos se igualem com o do Senhor. Essa é a sua vontade, esse é o seu caminho proposto para nós. E é nesse caminho que é a vida, certo? Então Deus se alegra em nossa obediência. A satisfação de Deus redunda em bênçãos. Deus tem prazer em manifestar benevolência para com o seu povo. Lá em Salmo 5:12, ele diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Obedecer é mais relevante do que os sacrifícios, é melhor do que os rituais. A obediência, a gente sabe que o Senhor olha com prazer, com satisfação, quando obedecemos de coração. O culto se manifesta em obediência aos preceitos de Deus. João Calvino, reformador francês, em seu comentário do livro dos Salmos, vai dizer o seguinte: ninguém é verdadeiro adorador de Deus, senão aqueles que reverentemente obedecem a sua palavra. Então, o obedecer a palavra, o cultuar ao Senhor, precisa ser de coração. Você não precisa ir ali bater o crachá e dizer: pronto, estou bem, eu vim na igreja. Não. O seu coração tem que estar disposto a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. O seu serviço, o seu trabalho, esta manhã aqui, se não está executando alguma coisa que pertence ao culto, o seu serviço é adorar ao Senhor. Esse é o cerne do porquê nós estamos aqui reunidos. Adorar ao Senhor. A nossa vida é para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor no dia a dia. Esse é o cerne nosso. Esse é o objetivo das nossas vidas. E tudo que nós fazemos ao redor, tudo que nós fazemos e executamos nessa vida, precisa obedecer a essa linha mestre, a essa baliza: adorar ao Senhor. Simples assim, parece simples, né? Mas nas dificuldades a gente sabe que só Deus pode nos sustentar, né? A felicidade está no apego integral à palavra de Deus. A integridade do ser está diretamente relacionada ao fazer e ao falar. Essa é a fé que Tiago fala na sua carta. Nós executamos, nós fazemos coisas para adorar ao Senhor, porque amamos ao Senhor. Essa é a fé que Tiago nos apresenta em seu livro. Não é fazermos para termos a benevolência do Senhor, não. Nós fazemos porque obedecemos. Nós fazemos porque a benevolência do Senhor já está em nós. Nós fazemos porque o nosso Senhor Jesus fez. Nós executamos, pois sabemos quem é a fonte da alegria, do amor, do poder de todas as coisas. Então o Senhor nos capacita aquilo que precisamos para executar as coisas com amor, com fidelidade à sua palavra
dentro dos seus preceitos, nós vemos o Senhor agindo. E graças a Deus por isso. Vemos no nosso meio o Senhor agindo. E é uma alegria saber que Ele trabalha nos nossos corações. Muitas vezes, a gente pode pensar que o mal aos nossos olhos não é uma benfeitoria do Senhor. Sabe? Uma doença, seja lá o que for, alguma coisa que talvez seja mal aos nossos olhos. Uma prova do Senhor. Está nos provando literalmente. Nos forjando, nos mantendo firmes, em compromisso à sua palavra e ao ser de Deus. Como somos limitados, como somos falhos, inclinados ao mal, devemos suplicar a Deus que nos dê discernimento quanto ao caminho que devemos seguir. Essa era a súplica do salmista, lá no Salmo 143. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Olha a dependência. Nós dependemos do Senhor. Ou declaramos isso e vivemos literalmente isso, ou nós vamos ficar correndo atrás de migalhas, com os nossos esforços, pelos nossos entendimentos. E isso a gente já sabe pela palavra do Senhor, que é caminho de morte, é caminho de sofrimento e mais sofrimento. Vive pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Olha esse salmo. Declara esse salmo todos os dias de manhã, ao acordar e saber que o Senhor está aqui. Minha alma está diante do Senhor. Mostra-me o teu caminho por onde eu vou trilhar. Que os teus preceitos aqui, guardados na mente, no coração, a gente possa caminhar com o Senhor em adoração. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de homens que foram considerados íntegros. Homens, não há lugar para conceito de perfeccionismo na Bíblia, para homens que são considerados íntegros, do ser humano. Infelizmente, nesse estado que nós estamos de homens caídos, não há perfeição. A regeneração do Senhor vem transformando os homens. Deus se vale graciosamente de seus servos. Contudo, óbvio, Ele nunca vai divinizar os homens. A Escritura nos fala da perfeição de Deus, de seus propósitos para nós e da afirmação circunstancial dos seus servos de Deus, dos seus servos, que se declaram ou são declarados íntegros em relação às coisas que eles fizeram na palavra de Deus. Mas eles eram pecadores, e as Escrituras não escondem isso. Eles, como nós, lutam contra o pecado e muitas vezes caem, são disciplinados e restaurados à comunhão de Deus. E a gente constata isso, longe de a gente ficar achar que, tá bom, eu sou imperfeito, então eu vou ficar aqui sossegadinho no meu cantinho. Não, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar ser íntegro diante do Senhor. Queria ouvir dos irmãos, que homens nós temos como exemplo na Bíblia de homens íntegros, que o próprio Senhor muitas vezes fala sobre, esse é íntegro de coração digno. Quais personagens vêm à mente dos irmãos? Quem? Josué? Noé. Jó. Daniel. Quem mais? Davi. Samuel. Quem? Abraão. Quem mais? Moisés. Por mais que ele não se sentisse digno, não consigo nem falar, ele tinha isso. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre Noé. Noé é descrito como um homem que tinha essa característica essencial. E fala lá em Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem
justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O texto diz que Noé andava com Deus, tinha profunda comunhão com o Senhor. A integridade se revela em nosso caminhar. Lá em Salmos 26, de 1 a 3, ele diz assim: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Salmos 26, de 1 a 3. A quem seguimos? Quais conselhos adotamos? Quais conselhos damos? Apontamos a palavra. Apontamos o Senhor por aquilo que fazemos. Assim como Noé vivia de forma íntegra e foi reconhecido pelo Senhor na sua miserabilidade, ele foi apontado como um homem que andava com o Senhor. Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Trazem convites aos estímulos do mal, quando a gente não caminha com o Senhor. Lá em Provérbios 1, verso 10, 11, 15 e 16, ele fala assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Ele diz assim: filho meu, não te ponha a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Meus irmãos, se nós nos deixarmos andar pelos nossos próprios caminhos, longe do Senhor, esse é o caminho que nos espera. Então o Senhor conhece bem o coração do homem. Ele nos criou. Ele nos criou, Ele sabe do que nós somos capazes se não tivermos a mão reguladora do próprio Senhor nas nossas vidas. Temos alguns indícios na história da humanidade. Homens que destruíram milhões, mataram milhões, milhares. Um pouquinho que a mão do Senhor se recua para mostrar quem é o homem para o próprio homem. Então nós dependemos do Senhor. Um outro personagem que falamos aqui, Abraão. Mais tarde Deus, quando fala a Abraão em sua velhice, ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui está o Tamim novamente, Gênesis 17:1. Deus deseja que Abraão ande com ele em integridade, com um coração não dividido. O nosso andar mais cedo ou mais tarde vai se evidenciar em nosso falar, expressando aquilo que cremos, nos hábitos que nós fazemos, que nós adquirimos, aponta para o Senhor. E por último, Jó. Jó, diante das falsas acusações dos seus inimigos, declara, lá em Jó 12:4, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e Ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. Ele sabia que ele era um homem íntegro, justo diante do Senhor, porque do próprio Senhor ele ouviu isso. A situação de Jó é dramática. Ele procura seguir com a integridade a Deus, contudo ele não consegue entender por que está passando por toda essa aflição. Mas Jó é paciente. Como humano que é, não consegue discernir perfeitamente os propósitos de Deus diante daquela tempestade que estava ao redor da sua vida naquele momento. Ele serve de escárnio aos seus companheiros, fruto de uma interpretação dos dias de hoje, a gente chama de pragmático. Eu obedeço, eu tenho as bênçãos. Eu desobedeço, eu tenho as maldições. Executar, fazer alguma coisa. Se eu faço alguma coisa. Então eles viviam isso.
até o próprio Senhor falar com ele. Então ele compreendeu todas essas coisas. Ele compreendeu todos esses personagens, e as nossas vidas são pautadas nesse sentido da vontade do Senhor. Essa nossa conversa do dia de hoje aponta justamente a vontade do Senhor para conosco. No próximo domingo nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Aqui, seguindo a nossa agenda, a gente vê a integridade como vontade de Deus. Foi justamente isso que nós trouxemos. É justamente isso, olhando para todos esses exemplos e a própria palavra do Senhor, e Ele se satisfaz em nós quando nos vê obedecendo aos seus preceitos, seguindo a sua perfeita vontade que está descrita na palavra. Então a gente deve seguir praticando justiça na próxima semana, amando ao próximo, desprezando o réprobo, honrando aos que temem a Deus, guardando-se da ganância, falando a verdade de coração, usando a língua como sabedoria. Esse é o Salmo 15. Olha só quantas coisas um pequeno salmo pode trazer de mensagem para nós. São 5 versos, meus irmãos. Olha que profundo, né? Olha como ele trabalha esse texto para nós. Muito bem. Então vamos orar, meus irmãos. Graças te damos, Pai, por este momento. Graças te damos, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua palavra que é justa e boa, pelo teu ensino aos nossos corações que nos traz gratidão por ter sido encontrados pelo Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo Evangelho de Cristo Jesus, que chegou aos nossos ouvidos, e o nosso coração se derrama aos pés do Senhor. Obrigado, Senhor, que no seu santo monte, no seu tabernáculo, nos encontremos ali, ó Pai, diante do Senhor. Que a tua palavra, o teu imenso amor, permeie o nosso coração, ó Pai, na nossa caminhada, que é balizada por aquilo que o Senhor tem nos trazido. Obrigado pela tua palavra, em Cristo Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém, Deus.